Fala turma, tudo bem com vocês? A pedidos estou gravando uma aula hoje chamada Empresas que eu não invisto. Sim, vai ser uma aula que eu vou ensinar para vocês quais são os meus critérios para não entrar em uma empresa. E antes de mais nada, vamos alinhar alguns pontos extremamente importantes sobre essa aula, sobre o que ela é e o que ela não é. Bora lá! Primeiro, o objetivo central dessa aula é mostrar para vocês o meu raciocínio particular do Matheus por trás do meu processo de decisão. Mostrar para vocês o que eu pondero, o que é um critério de corte absoluto, o que é só um ponto negativo, o que eu uso para decidir ou não entrar numa empresa. E mais importante do que essa aula é mostrar para vocês o que essa aula não é. Ela não é uma lista de ações para não investir. Se você, por algum motivo que seja, quer investir em uma das empresas que eu não invisto, não tem nenhum problema, tá tudo certo. Mesmo porque esse canal não é um canal de recomendação, é um canal puramente educacional. Eu vou mostrar o meu processo de decisão e eu espero que você consiga extrair alguma coisa que tenha sentido para você. Não tem certo, não tem errado, senão existiria uma única carteira de investimentos, beleza? Então isso aqui é o core central. E o que a gente vai ver hoje? Eu vou mostrar para vocês começando com um exemplo de uma empresa ideal para criar um benchmarking, beleza? É uma empresa que para mim, ela cumpre todos os critérios quantitativos. Eu vou focar muito na parte quantitativa, por quê? Porque a parte qualitativa é muito subjetiva. Então eu vou focar muito na parte dos números, dos resultados. Então eu vou mostrar para vocês qual é a ideia de uma empresa que eu julgo como ideal, perfeito, que cumpre quase todos os pré-requisitos, para vocês entenderem o porquê que as outras eu não gosto tanto. E exemplo de várias empresas que eu não invisto, claro, inclusive as que estão na boca do mercado nesse momento em novembro de 2020, mas como o conteúdo do YouTube eu crio para ser atemporal, a qualquer momento que você esteja vendo essa aula, o raciocínio continua o mesmo. E depois vou mostrar exemplo de uma empresa quantitativamente não ideal que eu invisto. Por que eu tenho esse outro critério por último aqui, que eu acho importante? Porque a parte dos investimentos, tanto quanti quanto quali, tem o mesmo peso, ou até o quali um pouco maior, dependendo de como você encara e como você investe. E não é porque uma empresa, de repente, não está tendo os resultados ideais, em termos de lucratividade ou em termos de crescimento, que é uma empresa ruim. Existem empresas ruins que dão resultados bons por um período de tempo e empresas boas que em épocas de crise podem sofrer resultados ruins ou até em épocas normais. Nunca é só a parte quali nem só a parte quanti, é uma mescla das duas. Porém, existem critérios de cortes que juntam as duas coisas que me fazem não investir numa empresa. E vou explicar aqui para vocês hoje o meu processo de não investimento. E isso, pessoal, é mais importante do que o processo de investir. E vocês vão entender ao longo dessa aula. Vocês vão pegar isso daqui. Vamos lá. Voltando. É o último slide agora, depois pauleira no gato. Algumas premissas, tá? Para essa aula de fato funcionar. Vamos lá. Eu só invisto o que está no meu círculo de competência. Isso aqui é um pré-requisito fundamental. Você só investe no que está na sua capacidade de conseguir ter uma opinião mínima sobre aquilo. E aqui já é um ponto-chave altamente importante. As pessoas querem investir no que caiu demais ou que não está subindo muito simplesmente pelo efeito do preço. Preço não importa, eu vou gravar essa aula de quando que o preço importa e quando que o preço não importa. Se você está vendo essa aula no lançamento, essa aula não foi lançada ainda do preço. Se você está vendo isso em qualquer outro momento, dá uma olhada no canal que essa aula pode ter saído já. Eu preparei já ela, está muito bacana. Mas só invista no que você de fato entende. Todos os gigantescos investidores fazem isso. O Gran fazia isso, o Buffett faz isso, o Munger fazia isso, todos fazem isso. A galera que de fato consegue se destacar no mercado investe no que entende. E investir no que entende é uma das premissas fortes do investidor que faz com que você, às vezes, fique fora de empresas que estão dando bons resultados ou ver pessoas que entendem muito menos que você ganhar mais dinheiro e ficar fora ainda. Não deixar a sua parte emocional tomar conta e deixar o longo prazo fazer o seu trabalho. Isso é uma coisa importantíssima, apesar de parecer ser altamente básica, as pessoas não entendem isso, elas não colocam para rodar, elas entendem, fingem que entendem e ainda assim entram no que subiu 80% porque agora vai, ou porque caiu 80% porque não tem muito mais para onde cair e invariavelmente a maioria tem prejuízo, legal? E eu tenho 3 categorias de empresas para ajudar vocês a entenderem isso. As com certeza sim, é uma empresa claríssimo sim, diferencial competitivo, mercado bom, resultados excelentes, diferenciais muito bem estabelecidos. Eu tenho com certeza não, que a gente vai ver hoje aqui o que são os com certeza não, e tem o meio termo que é complicado analisar depois. E essa última vai para o com certeza não. E isso é uma premissa desse livro aqui, ó.
Muito legal. Até vou colocar na câmera normal para ele inverter aqui para vocês. Ó. Isso é do Charlie Munger, The Complete Investor. Eu não achei ele em português. Eu comprei a versão dele agora aqui. Eu tinha lido já o e-book, mas eu gosto de ter o livro também. E ele tem 3 categorias de investimento. Não só ele, mas muitos dos grandes fazem uma coisa similar. Eu gostei da metáfora que ele coloca. Ele tem 3 cestas de investimento, o Charlie Munger. A cesta de investimento, sim, com certeza. A cesta de investimento, não, com certeza. E a too complicated, que é a complicado para analisar depois. Ele separa dessas 3, pega o complicado e joga no não. E isso é uma sacada simples demais e genial. E a riqueza, literalmente a riqueza, está na simplicidade. Você fazer as coisas que têm maior probabilidade de acerto e menor chance de erro. Ao você fazer isso consistentemente, você vai acertar mais do que errar. E as pessoas fazem o contrário, querem uma coisa com altíssimo risco, que vão acertar uma a cada 30, e essa uma de 30 não suplanta os outros 29 erros. Então a galera não entende isso. Faça o que é simples. Vá na simplicidade. Se não é redondo, não é para você. Diferentemente de você acreditar em alguma coisa que você não está olhando aquele critério específico, assim como a última empresa que eu vou olhar hoje para vocês, que quantitativamente ela não é perfeita, mas eu não espero que ela seja desde a concepção dela. E a gente vai trabalhar isso um pouco melhor. Mas entenderam esse raciocínio? Se vocês só fizerem isso aqui, ó, só fizerem isso aqui, vai ajudar demais vocês a entenderem que ou é sim, ou é não, ou é não. Não tem tipo um talvez seja. Legal? Continuando. Eu vou focar muito mais na análise quantitativa, beleza? Porém, não poderia não escrever aqui a importância da análise qualitativa. A qualitativa ela é tão importante quanto ou até mais, beleza? Então, a parte de apresentação era essa. Vamos agora para algumas empresas que estão na boca do mercado, bombando em termos de todo mundo quer comprar porque tá barata, porque não sei o que, vai voar, vai dar resultado. E eu vou dar minha opinião quantitativa sobre ela, lembrando que é nada mais, nada menos do que isso, a minha opinião. Vamos para a tela. Comecemos pela Via Varejo. Sim, Via Varejo. Estão vendo aqui? Então, né? Vamos pegar os últimos 1 ano dela de preço, cotação do preço. Ela sofreu uma queda de 21/2, de R$16, chegou a bater 4 e agora ela está estagnada em torno de 18, 19, 20. O pessoal que comprou aqui está na loucura. Se pegar o histórico de 5 anos, o preço dela, isso aqui é o preço, beleza? Ela chegou em 2015, a valer R$2,94 e está agora perto das máximas, valendo em torno de R$20. O pessoal tá louco, Via Varejo, a nova Magazine Luiza, blá, blá, blá e tal. Não falei que é uma empresa boa nem uma empresa ruim. Vamos analisar os números dela, algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, tag along de 100%, isso é bem legal. Vamos lá. Aqui, ó. E vale uma ressalva. Uma ressalva importante. Essa é uma aula, pessoal, eu vou ser mais incisivo na parte dos indicadores. Não vou ficar explicando um por um aqui. Vejam as aulas da playlist de ações. Lá eu explico indicadores linha a linha. Tem uma aula que eu explico para vocês chamada DRE Descomplicada. Veja essa aula. Vejam as aulas que eu analiso os setores da Bolsa. Eu explico lá detalhe por detalhe. Vejam a aula 4 indicadores e um segredo. Tudo isso eu explico nos detalhes. Tá? Aqui eu vou explicar uma explicação mais rápida, mais por cima. Mas por cima não, é uma explicação mais rápida. Só que eu não vou gastar muito tempo explicando cada indicador a fundo. Vou explicar ele, a essência, beleza? Então foquem nos estudos. Então bora lá, voltando para cá. Vamos pegar em termos da dívida da empresa. Primeira coisa, dívida líquida por EBIT, 11. Então, em teoria, ela tem 11 anos de dívida para conseguir, 11 anos de resultado para conseguir quitar a dívida dela. Mas, Matheus, um ponto só mostra alguma coisa? Não, vamos olhar todo o histórico da empresa. Se a gente for olhar aqui também, bom, vamos olhar o histórico aqui no Status Invest, que eu gosto dele olhar. Vamos pegar o histórico do que mais do último resultado. Aqui, ó, ela tem uma dívida bruta de 8 bilhões, ela tem 2 em caixa aproximadamente e tem uma dívida líquida de 6 bilhões. Um free float dela é excelente, ela tem quase todas as ações no mercado. Cima de listagem dela, novo mercado também é muito bom isso daí. Vamos lá, dando uma olhada, seguindo. Aqui, ó, vamos olhar a evolução da receita dela dos últimos anos. 2008, 2009, 2010, teve um grande salto em 2011. A receita dela foi de 8,6 bilhões para 17,8 bi, foi um salto bem legal. E aí 2013, 14, 15, 16 deu uma estagnada, na verdade 2013 a 16 deu uma estagnada. De 19,8 foi para 25 em 2017, foi para 26, para quase 27 bi em 2018 e 2019 vocês não estão vendo, mas aqui ó, agora vocês estão vendo. Foi para 25,5, beleza? Então, em termos de receita, ela não tem nenhum crescimento
exponencial muito grande. Já vou comparar com uma empresa que para mim é visto como ideal, para vocês entenderem. Se a gente pegar o lucro líquido da empresa, ele ficou negativo em 2008, 2009, 2010, saiu do negativo em 2011, 2012 cresceu, 2013 chegou na máxima do lucro dela de 1,1 bilhão e depois começou a cair e fica zagueando e até em 18 e 19 negativo, agora em 2020, opa, vocês não estão vendo? Agora vocês estão. E em 18 e 19 resultado bem negativo, em 2020 a gente vai dar uma olhada qual que é a projeção dela para fechar. Mas o que isso aqui me mostra? Que em termos de lucro, a empresa ainda não se estagnou, ela ainda não se estabeleceu como uma empresa que consegue ter um modelo de negócio lucrativo. Matheus, isso aqui não é um critério de corte absoluto para você? Não necessariamente, porém é um ponto altamente contra uma empresa que está há 20 anos no mercado não dando lucro ainda. Se vocês acompanham minhas redes sociais, YouTube, Instagram, Telegram, vocês vão saber que a Via Varejo ela pode estar classificada como uma empresa top line, não uma empresa bottom line. O que é uma empresa top line, bem sucintamente falando? Que é uma empresa que eu vou dar um peso muito maior para a receita, para o lucro bruto dela, do que tanto para o lucro líquido. Porque é uma empresa que está querendo se estabelecer, está querendo expandir. O foco principal dela não é lucro, ainda é crescimento. E isso faz com que eu dê um peso maior para as linhas de cima da DRE, por isso que é top line, e um peso menor para as linhas de baixo, por isso que é chamado de bottom line, quando a empresa já está redonda e eu quero um resultado líquido dela. Só que as pessoas confundem esse termo e fazem o seguinte, não, a empresa está dando prejuízo, então ela é top line. Não necessariamente, pessoal. A top line e bottom line é muito mais a ver com o conceito da formação da empresa. A Amazon, por exemplo, foi uma empresa top line por muitos anos. Ela falou, o conceito dela não era dar lucro, era expandir e crescer. Estava na premissa da empresa. Você não pode pegar o resultado da empresa ruim e falar, não, então ela é top line, está dando prejuízo. Não. É a parte qualitativa que vai ditar isso da empresa, o que ela deveria estar fazendo e os números têm que corroborar ou não. Vocês enxergam essa diferença? Tem que ter sentido para vocês isso. Beleza? Vamos voltar aqui para a tela então. Então, para mim já é algo que incomoda bastante. Essa empresa no setor do varejo está com um resultado assim, que ela 1, 2, 3, 4, 5 anos de 11 teve resultado positivo, com uma receita que também não está estourando, tipo, ela está estourando a receita dela, por isso não está dando lucro. Não, também não está fazendo isso. A gente pode comparar, inclusive, daqui a pouco com outras empresas do setor para mostrar se é o setor, é a empresa, o que é. Legal? Se a gente for olhar aqui, a DRE dela, deixa eu até tirar minha tela para ficar mais, minha cara, para ficar mais detalhado, né? A evolução da receita desde 2011, a gente já viu que ela vem de fato subindo na casa dos bilhões. Se pegar os últimos 12 meses, que são os 3 trimestres de 2020 e o último trimestre de 2019, ela teve um aumento de receita. Olharmos o lucro bruto dela, que é o quê? Opa, aqui, ó, o lucro bruto. Que é a receita menos o custo dos produtos, também vem. Isso também vem crescendo dentro da empresa, o que mostra que ela tem na teoria, vamos ver a margem bruta dela, né? Se olhar a margem bruta dela é bem estável, então na teoria os custos dos produtos dela não subiu, está tendendo a ficar bem estável, o que é um ponto a favor da empresa. Só que aí quando entram as despesas operacionais dela, isso destrói o resultado dela. Em 2019, ela gastou mais na operação dela do que com o lucro bruto, o que já gerou um EBITDA negativo. Em 2018, ela quase gastou todo o operacional dela, ela comeu quase todo o lucro bruto dela só com o operacional e acabou sobrando, de fato, muito pouco para ela. Se a gente for pegar junto com amortização e depreciação e chegar no EBIT, um EBIT de menos 1 bilhão em 2019, sobrando 353 milhões em 2018. 2017 teve um melhor resultado, muito bom. Só que aí chega em resultado financeiro, que é o quanto ela paga de juros de dívida. Olha isso aqui, pessoal. É isso aqui que me incomoda bastante na Via Varejo. Ela, em 2019, pagou quase 1 bilhão, pagou 962 milhões de juros de dívida. Ela já estava com o resultado de menos 1 bilhão operacional. Então, se pegar, por exemplo, vamos pegar 2018, ela pagou 741 milhões de juros de dívida. O resultado operacional dela, sem colocar depreciação e amortização, foi de 645. Então, ela pagou mais juros de dívida do que a operação dela girou. 2017 ainda não estava assim. Ela teve de lucro operacional 1,3 bi, pagou 300 milhões de depreciação e amortização, sobrou 1 bilhão, ela pagou 70% do lucro dela após depreciação e amortização só em juros de dívida. Então, uma dívida muito alta acaba dando um resultado muito negativo para a empresa.
Então, de 25 bilhões que ela faturou em 2017, que foi um ano muito bom para ela, sobrou 195 milhões. Em 2016, que ela faturou quase 20 bilhões, deu um resultado negativo de quase menos 100 milhões. E faz 1, 2, 3 anos que ela não consegue dar um resultado positivo. A gente for fazer uma análise aqui, o ROI dela, se der uma olhada aqui, não tem nenhuma estabilidade. 3, 10, 30, 18, 0, menos 3, 6, menos 10, menos 240, menos 3. Isso aqui para mim mostra imprevisibilidade, não é estável. Se não é estável, não é previsível. Se não é previsível, tem muito risco. Se tem muito risco, eu, Matheus, não quero. O ROI, que para mim é uma medida muito melhor do que a análise do ROI, que é o retorno da empresa. O ROI só considera, bem simplesmente, tá? O ROI é lucro líquido por patrimônio líquido, beleza? É o aumento de um em relação ao aumento do outro. Isso não computa a parte da dívida. Porque a empresa pode tomar dívida, perfeito, dá um lucro muito maior, e dá a ilusão de que foi por causa do resultado dela. Eu vou dar uma aula específica sobre isso também. Mas o ROI ele não computa a dívida da empresa no percentual do resultado dele. O ROIC já computa, por isso que eu gosto mais do ROIC. E o ROIC também está instável, está 9, 13, 21, 17, 8, 10, 13, 3, menos 24, 2. Um ROIC alto não seria um problema em termos da dívida da empresa, porque o ROIC é basicamente o quanto a empresa dá de retorno em função do capital da empresa. Então, se, por exemplo, está dando um retorno de 17,86% em 2014 e ela tomou dívida 10% ao ano, ela, na teoria, dá um retorno maior do que a dívida que ela toma. Porém, isso não anula o quanto ela tem que pagar de juros de dívida. Mas uma vez que a empresa está com um ROIC baixo, uma dívida alta, um lucro negativo, um ROI negativo, altamente instável, isso me incomoda muito. Se a gente for olhar aqui as margens da empresa, será que aqui eu consigo voltar a minha cara? Você ter saudade, ó. Se for olhar a margem bruta da empresa, a margem bruta está indo muito bem. Ela está mantendo na faixa dos 30. Teve uma queda nos últimos anos. Vamos pegar aqui mais tempo, 10 anos, vamos ver. Se pegar a margem bruta dela, é uma margem bruta bem estável. Ou seja, o produto dela, em relação ao preço que ela vende, o custo do produto, isso é bem estável. Agora, se eu pego o EBITDA, o resultado operacional dela, vou pegar os 5 anos, que eu não sei o que não puxa. Pegar o EBITDA dela só. Não, vamos pegar o EBITDA de 10 anos, que fica melhor pra gente ver. Aí. Se pegar a margem bruta e o EBITDA, fica que elas estão abrindo uma boca do jacaré. Vou até descer aqui, ó, pra vocês verem melhor. Tá até abrindo, entendeu? Um tá caindo e o outro tá subindo. Isso mostra que aqui no meio tem um custo da empresa que não está muito controlado. No caso, o custo operacional que vem subindo e os juros da dívida. E se pegar aqui ainda mais a margem líquida dela, que a gente viu, tá muito tempo beirando zero. Acaba complicando um pouco em termos da empresa. Mas, Matheus, todas as empresas são assim, a gente sempre vem no comparar. O comparar é muito bacana, porque você tem uma noção de como que outras empresas do setor estão se desenvolvendo. E aí você pode comparar, colocar, o site sugere aqui para você. Mas, em toda essa faixa de tempo, tiveram empresas que desempenharam muito bem no setor. E a galera quer continuar investindo em empresa com esse tipo de resultado, falando que vai revolucionar, vai dar certo, não tem nenhum problema. Só que para mim, eu Via Varejo, se for colocar dinheiro, é no máximo um caso de turnaround. O que é um turnaround? É o que o Magazine Luiza fez alguns anos atrás. Se pegar o resultado do Magazine Luiza, não era muito diferente, por exemplo, da Via Varejo. Não estou falando que vai ser o próximo Magazine Luiza, pelo amor de Deus, não escute isso, né? Não tinha dando lucros positivos, a receita, o custo operacional era muito alto, a receita vinha subindo, mas não como gostaria que subisse. E aí a Trajano, ela criou uma proposta nova de negócio. Ela entrou no meio digital, fez toda uma revolução. Hoje você pede às 3 da tarde, chega na sua casa às 4. Ela mudou o conceito de como a empresa trabalha, literalmente fez um turnaround, uma virada no modelo de negócio da empresa. Mas não é porque a empresa vai indo mal que ela vai conseguir fazer um turnaround. Turnaround é um altíssimo risco, deu um altíssimo retorno. Mas como o meu capital está 100% em renda variável, eu não quero uma empresa nesse molde, nesse formato, entenderam? Por que eu não quero uma empresa desse jeito? Não quer dizer que você não queira ter, mas para mim é um risco muito grande, não é simétrico. Se eu fizer várias apostas em 10 vias varejo, vou acertar uma e vou errar 9. 9 vão me quebrar, essa uma vai triplicar de valor, não compensou os outros, mais ou menos falando. Eu prefiro muito mais as empresas mais sólidas. Agora, para criar um contraste antes de eu ir para as outras, vamos pegar uma empresa aqui que para mim é altamente sólida. Deixa eu abrir ela aqui.
Em termos de resultado, que a galera fala que está cara pra caramba, se você me conhece, você sabe de quem que eu vou mostrar aqui. Mas a empresa está cara, Matheus, não sei, eu vou comprar, porque eu vi um reporte falando que ela devia estar custando 30% a menos, ou esperar cair, você vai esperar até a sua morte, provavelmente. O que não é uma profecia. Mas, e isso é um conceito que vocês têm que internalizar o quanto antes. O preço de uma ação, ela não importa. Você comprou uma empresa e ela por algum motivo estava cara, eu não acho que isso exista, mas se ela estava cara e ela caiu 40%, vai comprar de novo, vai fazer um preço médio. E se o zigue-zague da empresa for para cima, se a empresa for boa, o zigue-zague é para cima, você vai junto. Você esperar para pegar no zague, isso te custa caro. Custa caro. Você esperar para pegar na mínima, te custa dinheiro, te dá prejuízo. Dá prejuízo para você. Veja uma aula no meu canal que é ações por longo prazo, bolsa de valores por longo prazo. Tem estudos que provam que se você esperar para comprar na mínima, o tempo que você espera e o valor que você pega, não vale a pena. Essa espera não vale a pena. E entre as mínimas tem valores diferentes. Então, é uma boa empresa, investe. Eu estou aqui para simplificar a vida de vocês. E mesmo que existisse uma forma de você conseguir saber se a empresa está cara ou está barata, você acompanhar muito de perto, não é o que eu quero fazer. Ficar olhando a empresa todo dia, toda semana, todo mês. Não precisa disso. Você precisa escolher boas empresas, fazer aportes mensais e investir para o longo prazo, ter uma boa reserva de emergência, focar em aumentar o seu salário, a sua renda, aportar todos os meses. Isso não tem a menor chance de dar errado no longo prazo. É isso que eu quero que vocês façam. Beleza? Então vamos agora para a minha ação que não é a minha favorita, a gente não pode ter favorito nem nada, mas é uma empresa que para mim ela é altamente redonda, que no caso é a própria VEG. Vamos dar uma olhada na VEG. Tag along de 100% também, beleza? Os resultados dela aqui. Isso aqui eu acabei nem mostrando lá na Via Varejo. Cadê a Via Varejo? Tá aqui, ó. Vamos pegar. Porque acho que nem tinha, nem qualificar, Ela tem uma taxa de crescimento da receita, mas lucro em prejuízo, então nem tinha isso. Vamos lá. O que é o CAGR, pessoal? Ele me diz mais ou menos na média, me diz na média, o quanto a empresa subiu de receita nos últimos 5 anos e quanto ela subiu de lucro. Então, se reparar a VEG, ela vem crescendo a receita nos últimos 5 anos 11% e o lucro 11%. Já mostra uma altíssima estabilidade da empresa. Se for pegar a dívida líquida dela contra o EBIT, é negativa, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Dá uma olhada aqui. Um free float de 35%, esse é o único ponto dela que poderia melhorar para mim. Podia ter um free float um pouco maior, mas se olhar, ela tem uma dívida bruta de 1,9 bi, tem 3,6 em caixa, então tem uma dívida líquida negativa, ou seja, ela não tem dívida. Não tem dívida no sentido de ser negativa, tá, pessoal? Vamos lá? Vamos pegar aqui, bem diferente. Em termos de receita, a empresa praticamente todos os anos, tirando de 2008 para 2009, que a receita não subiu, e 2015 para 2016, mas é uma empresa com uma receita claramente subindo. Se pegar o lucro líquido dela, é uma pura ascendente, também bem diferente do que a gente viu da Via Varejo, isso aqui é uma coisa que eu busco bastante. Se a gente for olhar aqui, deixa eu só limpar aqui, vamos pegar 2011, vamos limpar aqui. Limpamos? Não, limpar, tirar, não colocar. Aí. Deixa eu tirar minha cara aqui e... Boa, vamos lá. Se pegar, por exemplo, o ROI da VEG, aqui, ó. Sai, isso. O ROI dela, 15, 16, 18, 18, 19, 18,5, 16,5, 17, 18, 19, bem estável. O ROIC dela, 6,8, 8,9, 9,8, 9, 9, 8,7, 10, 11, 14, 16. Um ROIC, inclusive, subindo. Então, isso mostra que a empresa ela tende a ter um diferencial competitivo aqui, que é o ganho de escala. Ela tende a dar um retorno maior em cima de cada custo do produto que ela adiciona. Depois eu explico isso, não se preocupem agora. Olhem a margem bruta dela, muito estável em torno de 30%. A margem líquida dela, muito estável em torno de 11, 12%. Se pegar aqui todas as margens da empresa, estou fazendo um relâmpago aqui, tá, pessoal? Pegar a margem bruta dela, dá em torno de 30% sempre. Pegar a margem EBITDA dela, não sei porque o Status Invest não está puxando EBITDA, mas pegar a margem EBIT, reparem que diferentemente da Via Varejo, não abre aqui a boca do jacaré. E se pegar aqui a margem líquida, cruzando com a margem EBIT, acaba andando absurdamente junto também, o que mostra uma grande estabilidade da empresa. Perfeito? Então, se a gente for pegar aqui, ó, vamos pegar no Fundamentei, a VEG. Só para olhar os gráficos aqui do Eduardo, que eu acho que ficam
fica o melhor para a gente olhar. Vamos lá. Page down. Aqui, ó. Page down. Desce. Ah, estava na página errada. Só de curiosidade, né? Para dar uma olhada aqui. Ó, lucro e cotação. Por isso que eu falo que o preço não importa. Se você pegar aqui o lucro e a cotação da empresa, eles andam juntos. Invariavelmente eles andam juntos. Só como curiosidade, um retorno histórico. Quem investiu na VEG nos últimos 11 meses teve um ganho de 140%. 12 anos, 2.700%. E 23 anos, 91.000%. É por isso que esses ganhos aqui, que as pessoas entram e saem depois de ganhar 40%, 50%, é troco de pinga no longo prazo. A galera se contenta com pouco e entra em pânico com muito. Então vamos lá. Aqui, ó, vamos pegar os conceitos gerais da empresa. A receita dela claramente subindo. A gente pegar a receita contra o EBITDA, aparece um espelho, o que mostra que os custos da empresa tendem a ser muito bem organizados. Se pegar o EBITDA e cruzar contra a dívida bruta da empresa, reparem que faz 2 anos que ela já deu uma abertura nesse aspecto. Outra coisa, dá uma olhada, o lucro líquido dela também uma plena ascendência maravilhosa, por assim aqui dizer. E aí entram outros indicadores, tá, pessoal, que eu não vou detalhar muito aqui. Por exemplo, o payout dela, que é o quanto ela distribui do lucro dela. Ela distribui metade, 50% mais ou menos. Ou seja, ela é uma empresa que pega metade do lucro e retém para ela crescer e pega metade e paga para o acionista. Então isso é uma coisa maravilhosa também em termos de quem está buscando tanto uma empresa para usufruir de dividendos, quanto uma empresa que está em pegas de crescimento. E aqui entram outros indicadores também, como o fluxo de caixa livre, o CAPEX em função da depreciação, que tem que ser maior, para a empresa estar de fato com pega de crescimento, isso de fato corrobora. Enfim, eu não vou detalhar tanto aqui isso, porque o foco não é esse, mas já entenderam o contraste? Outra empresa que a galera adora comparar aqui, que é a Gol. Empresa que eu também não invisto, não só pelo setor de aviação ser altamente poluído, certo? Mas também em termos de resultados. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, por curiosidade, uma dívida de 10 bilhões, ela tem menos de 1 em caixa e tem uma dívida líquida de 9. Um free float quase irrisório. E se a gente pegar aqui, olha que curioso, se pegar aqui a evolução da receita da Gol, Matheus, olha que curioso. A receita ela vem subindo ano a ano. De fato, a receita vem subindo. Só que se eu for olhar o lucro líquido da empresa, olha isso daqui. É um zigue-zague lateral descendente com a linha do zero aqui. 1, 2, 3, 4, 5 anos teve lucro, agora 2020 provavelmente não vai ter também. É uma empresa que não deu resultado. Ela não deu um resultado positivo. Mas a cotação dela caiu 80% na crise, então tá barato. É lógico que caiu. Olha essa empresa com uma dívida gigantesca, com o mercado de aviação fechando. Ela é forçada a tomar mais dívida para conseguir se reestruturar. Pessoal, entendam o seguinte, vou dar um zoom aqui. O mercado não é besta. O mercado não é tonto. Não é você nem eu que somos os espertões, os espertona, que vai conseguir pegar alguma coisa que ninguém está vendo. A informação está aí para todo mundo viu o que aconteceu com a Gol. Todo mundo viu que a cotação caiu 80%. O mercado não derrubou isso à toa. O mercado não derruba uma cotação 60% à toa. Se fizer isso, é um evento mágico, maravilhoso, que não vai ser você que vai pegar, nem eu. O mercado derruba as coisas quando o risco aumenta. Uma empresa, para sobreviver, tem que tomar uma dívida maior, vai pagar mais juros de dívida, vai dar um resultado mais negativo e você vai ver que ela não estava barata, ela estava cara. Só que você sabe isso só no futuro, não no presente. É a mesma coisa da Oi. R$200, caiu para 50. Ai, ficou barato pra caramba. Caiu para 20. Não, agora ficou barato. Caiu para 10, caiu para 5, caiu para 2, caiu para 1. E aí? Quando você vai achar que tá barato? Mas em 1 agora tá barato. Beleza, vai lá então. Só você tá vendo uma coisa que o mercado inteiro não tá vendo. E eu tô sendo um pouco incisivo porque é importante esse aspecto. Você entender o que está acontecendo. Tá? Vamos lá. Voltando aqui. A gente for analisar o resultado aqui da Gol. Vamos pegar aqui, ó. A receita dela que a gente viu subindo já. Aqui, ó. Pegar essa linha. A receita dela subindo na escala dos milhões. O lucro bruto dela, ela sempre conseguiu dar um lucro bruto positivo. Vamos ver a margem bruta dela. Ó. A margem bruta dela, ela conseguiu inclusive vir crescendo. Ó. 16, 19, 15, 22, 28, 19, 29. Então, o custo do produto dela, por assim dizer, ela conseguiu melhorar ao longo do tempo. Só que olha o que acontece. Aí chega o custo da operação dela. O custo da operação dela, reparem quanto aqui em cima. Desde 2015, o custo da operação dela foi maior que o lucro bruto. 2016 não foi, 17 também não, 18 também não. 19 também não, ela conseguiu até num longo espaço de tempo, num longo,
no médio espaço de tempo, ter uma despesa operacional menor do que o lucro bruto dela. Ela não conseguiu fazer isso em 2011, 12 e 15. Só que aí, cadê? Resultado financeiro, aqui eu queria chegar. Mesmo quando ela tem um EBIT positivo, que não é todos os anos, tá? Que é o resultado dela depois de depreciação e amortização. Olha o quanto ela paga de juros de dívida. Em 2015 ela pagou 3 bilhões só de juros de dívida. 16 teve um ganho, provavelmente alguma reposição, que desse gasto que realmente soa muito alto, né? Teria que ver o que aconteceu com a empresa. Ela deve ter pago um imposto extra que teve uma restituição. Mas olha o padrão dela, pagar 1 bilhão, 1,8 bi, 1,7 bi, nos últimos 12 meses pagou quase 3 bi de juros de dívida. O resultado da operação dela, aqui em 2019, foi 4. Sobrou para ela 2 depois de pagar depreciação e amortização. E ela está pagando 1,7 só de juros de dívida. Se pegar 2018, que sobrou para ela 1,4, ela pagou 1,8 de juros de dívida. 2017, sobrou para ela quase 1 bilhão. Ela pagou 900 só de juros de dívida. Isso aqui destrói o resultado da empresa. Destrói. E aí chega no lucro líquido dela, olha o que acontece. Consistentemente negativo. Teve 2 anos positivos, outro ano negativo, um ano positivo, consistentemente negativo. Se for olhar aqui, o ROI da empresa nem é calculado tão negativo. O ROIC completamente instável e irreal, obviamente irreal. A margem líquida dela, menos 10%, menos 18%, menos 8%, menos 11%, menos 43%, mais 11%, 3%. Isso aqui não é estabilidade, eu não quero uma empresa assim na minha carteira. A gente for pegar aqui a margem bruta dela, a própria margem bruta, se pegar 2012, também não foi tão estável. Se pegar o EBITDA dela, que aqui também não mostra, né? Pegar o EBIT dela, apesar de ser coerente um com o outro, tem muito resultado negativo. Se pegar aqui a margem líquida, o que acontece? Esses grandes gaps aqui, essas aberturas de boca de jacaré, por assim dizer, é muito por conta dos juros de dívida. Então não é uma empresa estável, de um setor que quem estudou o setor sabe que não é um setor altamente resiliente. Então eu não quero essa empresa na minha carteira. De novo, você pode ter. E a outra que está na boca do gol da galera é a Cogna. Vamos olhar a Cogna. Eu olhar a Gol aqui, quando olhando o preço da Gol, né? Vamos olhar aqui. O preço da Gol nos últimos um ano. A cotação. A galera ficou louca, porque caiu de 35%, R$35 para 5%. Ficou baratinho, né? Mas olha só, quem está esperando voltar para 35, ela está em 19, 20. Pode ser que volte? Lógico que pode. Pode ser que não, pode ser que não. Mas quem pegou aqui a 5 está ganhando 4 vezes. Mas como que você sabia que aqui era o mínimo? Quando ela caiu de 36 para 25, certeza que você comprou. Caiu para 20, agora você comprou. Caiu para 10. Quem que pegou aqui? Entendeu? E quem pegou aqui saiu quando ela foi para 11 e depois caiu para 8. Não adianta querer pegar o mínimo e falar. E outra coisa, que é um espaço de tempo muito curto. Vocês viram o resultado da VEG no longo prazo. Isso aqui não quer dizer nada. E sempre comparem, tá? Sempre comparem. Comparem com a Azul. E a outra é a Cogna. Vamos lá, vamos ver o dela. No último ano, o preço dela caiu de 11 para 3,66. Chegou a voltar para 9,35 em julho desse ano. E agora está em 4,76. E a galera está muito falando da Cogna. Também tem a longa de 100%. Aqui vamos dar o crescer na receita e o lucro crescimento negativo nos últimos 5 anos. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver a dívida dela, 12,4 bi. Ela tem 5,2 bi em caixa e dívida de 7. E, pessoal, eu uso o Status Invest, eu fundamentei, porque vocês podem usar também, tá? O lugar não correto, o lugar mais detalhado para isso daí é o site DRI dessas empresas. Estou usando aqui para ter um padrão, para estar na mesma linha, na mesma ordem, para ficar mais fácil para vocês. Ó, a listagem é um novo mercado, um free float quase de 100%, que eu acho ótimo, legal. Se a gente for olhar aqui, a receita dela, mesmo caso da Gol, receita também crescendo ao longo do tempo, perfeito. E se eu pegar aqui, de repente, o lucro líquido dela e dar uma olhada, estava indo bem até 2017, 18 e 19 sofreu um bom tombo, mas, Matheus, o que aconteceu? Pare com calma, não é agora a hora de explicação para isso, é você entender se a empresa perdeu fundamentos, não perdeu fundamentos, você quer isso, você não quer isso, e fazer uma análise mais aprofundada. Por isso que eu falei que eu vou ficar aqui no Quant, não no Quali. Vamos olhar aqui os resultados dela. Vou tirar a minha cara. Aí. Receita dela, a gente viu aqui, em 2011 a 2019 subindo. Se pegar os últimos 4 trimestres, que não fechou 2020 ainda, ela não está tendo uma alta. Se for pegar o lucro bruto dela,
também vem subindo. Mateus, está subindo de maneira coerente? A gente olha sempre a margem bruta, que é o quanto sobra percentualmente. Se for olhar desde 2016, ela está com uma margem bruta bem legal. 60%, mantendo isso, inclusive nos últimos 4 meses, últimos 4 trimestres, perdão, incluindo a pandemia. Então ela está com uma margem bem bacana, de 54% a 60%. Aí chegando nos custos da operação dela, aqui, ó, despesa operacional. A despesa operacional dela também subindo com um impacto razoavelmente alto e chega no lucro operacional, que é o EBITDA. Como que está a margem EBITDA dela? A margem EBITDA dela chegou a bater a máxima de 42% em 2016, depois disso começou a cair para 38%, 28%, 22%, agora menos 5%. Isso aqui a galera chama de efeito Cielo, né? Que a Cielo vinha vindo e acabou perdendo fundamentos por falta de competitividade, etc. Vamos lá. Não que aqui está acontecendo a mesma coisa, tá, pessoal? Mas é um paralelo para se prestar atenção. Resultado financeiro, juros de dívida. Ela tomou dívida realmente nesse período, porque anteriormente ela teve até lucro, ou seja, tinha mais caixa do que dívida em 2016, 17 e 18. Ela tinha dívidas em 15, 14, 13, 12 e agora, nesse último ano, ela tomou uma dívida bem grande. Mas, Mateus, ela tomou uma dívida porque ela quer expandir, que ela quer crescer. De novo, eu estou olhando simplesmente a parte quantitativa. Qual que é a origem dessa dívida? É resultado ou é expansão ou é crescimento? E aí você tem que ter o seu critério para decidir. Legal? E olhando aqui em termos de margem líquida dela nos últimos 3 anos vem caindo. A margem EBITDA dela, acompanhando. Se pegar aqui em escala, a margem bruta dela vem subindo. Essa abertura também dá-se muito em conta dos gastos dela. Mas, Mateus, eu consigo conferir se a empresa está expandindo de fato sem olhar o RI dela? Primeiro, olhe sempre o RI, mas você consegue ter um indício disso. Eu vou mostrar para vocês agora. Como é que eu sei se essa dívida na teoria, olhando só número, tá? Sempre olhe o que a empresa comunica para vocês, o RI, o relatório gerencial, um monte de coisa. Sempre olhem isso. Mas como é que eu consigo ver? Aqui no Fundamentei, que eu gosto muito, Cogna, do Eduardo Cavalcante, um excelente profissional. Vamos lá aqui. Tem uma coisinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Os últimos anos, aqui, ó. Legal. O CAPEX, pessoal, o CAPEX, que é Capital Expenditure, é basicamente o custo que a empresa tem com ativo imobilizado. É o quanto ela investe para construir novos prédios, repor maquinário, a manutenção que ela faz para cobrir a depreciação. Enfim, são os gastos da empresa com expansão. Basicamente é isso, beleza? Tem o OPEX, que é o gasto operacional, e o CAPEX, que é o gasto da empresa com expansão. Se ela tomou uma dívida para expandir, eu vou querer ver um CAPEX alto. Se pega aqui, por exemplo, em 2019, só a depreciação e amortização da Cogna foi de 1,2 bi. Ela gastou em CAPEX 678. Ela nem cobriu o que ela depreciou e amortizou. Mas, Mateus, depreciação e amortização é majorado? É, mas isso aqui é um bom indício para você dar uma olhada ainda. No ano de 2018, ela teve de depreciação 477 e teve um gasto de CAPEX de 948. Então, sim, ela gastou mais no CAPEX dela do que depreciou. Então, e sim, foi um ano de expansão. Mas a dívida dela, a dívida realmente gorda, veio agora nesse ano. E ela não gastou mais em CAPEX, entenderam? Vamos ver aonde que está o grande rombo dela. A receita dela subiu, de um ano para o outro. A dívida dela subiu também. Entrou aqui, ó, a depreciação e a amortização. Mateus, ela amortizou a dívida? Não, senão a dívida não teria de fato subido, concorda? Então aqui está o grande rombo dela. O EBITDA dela foi bem parecido com o EBITDA de cima, bem parecido, 20% abaixo, mas nada muito catastrófico. O que matou foi isso aqui, ó, o resultado financeiro, que ela pagou de juros e dívidas, destruiu inteiro o EBITDA dela. Acabou matando bem a margem dela, que já vinha numa descendente. Perfeito? Entenderam isso daqui? Outra coisa legal também para olhar seria o fluxo de caixa livre. Quanto mais perto de zero, mais a empresa de fato está querendo gastar, porque está sobrando menos caixa para isso. Se a gente for olhar aqui a parte da Cogna e olhar o ROIC dela, 2011, 2011 foi 1.2, 1.6, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, ó, nos últimos 2 anos, o retorno dela do capital investido foi muito baixo. Ela vinha com um retorno bem bacana, teve 3 anos de um retorno razoavelmente bom, por assim dizer, e acabou caindo. Tem que entender o que aconteceu nesses 3 anos de queda.
que aconteceu com a empresa, ela perdeu fundamentos, entrou concorrente, tomou a dívida, e aí vai você explorar o que de fato gera isso para a empresa. Entenderam esse raciocínio até esse momento? Por que essas empresas eu não quero? Agora, deixa eu mostrar para vocês uma empresa que não aqui, numericamente 100% redonda, não é 100% redonda, e nesses termos, tá? De fazer receita subindo, lucro subindo, margem estável, tudo bonitinho, e é uma empresa que eu invisto, que eu tenho em carteira. Vou mostrar para vocês que não é só a parte quant que interessa. Aqui, ó. Esta empresa em questão é a Exetec, incorporadora de construção civil da Bolsa de Valores. Também tem long de 100%, legal. Se for olhar aqui, ó, crescimento de receita nos últimos 5 anos, negativo. Do lucro dela, também negativo. Free float de 42%, dívida bruta 2 milhões, disponibilidade de caixa 1 bi, então não tem dívida, no caso. Porque uma empresa de incorporadora sem dívida já me chama muito a atenção. Se pegar aqui os últimos 10 anos dela, dá uma olhada aqui, ó. Em termos de receita, ela oscila muito. É uma empresa com receita muito oscilante, porque é um mercado muito cíclico. E se pegar o lucro líquido dela, é um lucro líquido que, apesar de sempre positivo, ele também oscila muito com a empresa. Legal? Se a gente pegar aqui os resultados numéricos dela, vamos ver, eu vou pegar 2015 mesmo, para mostrar. O ROI da empresa, 16, 8, 14, 3, 7, 9, também bem estável. O ROIC dela chegou até um ano ser negativo, mas numericamente baixo. Margem bruta dela, razoavelmente boa, mas oscilando também. A margem líquida dela me chama bastante a atenção. E isso é um dos pontos muito a favor dela. Se pegar aqui a margem líquida, uma margem líquida razoavelmente alta. E aqui entram algumas coisas. Quando ela tem uma receita menor, ela consegue abaixar o custo dela proporcionalmente, porque muito do custo da incorporadora vem das obras que ela faz, é um custo mais flexível. Então, quando ela tem uma queda na receita e uma queda no lucro, não necessariamente abaixa a margem dela, então ela consegue manter margens bem interessantes, ter uma dívida praticamente nula, ter um caixa bem razoável, não é uma empresa. E é uma empresa que está no mercado altamente cíclico. E se comparar com outras da Bolsa, outras empresas que também são do mesmo ramo, para mim ela tem um destaque em números e em conceito e em porte, então eu invisto nela. Vindo como essa não é uma empresa altamente redonda, perfeita, por assim dizer, e eu invisto nela, então você também pode fazer o que você quiser. Não tem que seguir todos os... Nem toda empresa vai ser a WEG na Bolsa, nem toda empresa vai ser uma Renner na Bolsa. Elas têm essas oscilações. Uma outra empresa também, que eu invisto, que gosto bastante dela, que não é tão redonda de números nos últimos anos, vou mostrar aqui para vocês, aí a gente já encerra. É a M Dias. Se for pegar aqui a M Dias, cadê? Aqui, ó. Que vem sofrendo, o free float dela é baixo também, mas novo mercado, não tem a dívida bruta dela é 1,6 bi, ela tem 1,3 em caixa, a dívida líquida razoavelmente pequena, mas é uma empresa que vem sofrendo nos últimos anos muito em conta do cotação do trigo, o alto do dólar, então é uma empresa sofrendo por uma série de fatores, mas ela tem uns resultados, do meu ponto de vista, altamente redondos, uma estrutura de capital, um diferencial competitivo. Se pegar aqui para olhar receita dela, mesmo com essa crise subindo, ela vem fazendo aquisições, vem adquirindo no mercado. Como é que eu sei isso? Olhando, estudando a empresa. A parte quant e a parte quali. Misturei, virou um quati, né? Virou um pato agora. Mas se pegar o lucro líquido dela, ele não condiz tanto com a receita, mesmo esquema parecido com a Cogna em queda, dos últimos 2 anos caindo, mas a M Dias eu quero, a Cogna não, porque eu estudei a parte qualitativa delas. Olha que louco isso, olha como não tem um padrão, como investir tanto ciência quanto arte. A gente pegar aqui as margens dela, para ser bem simplificado, não vou pegar tão aprofundado aqui de novo, a margem bruta dela, brutalmente estável. Se pegar a margem EBITDA dela, também estável, a margem EBIT acompanhando perfeitamente bem, e a margem líquida dela. Repare que mesmo com uma queda, é uma queda suave, é uma queda que não foi nada abrupto que aconteceu com a empresa. Se você estudar o case dela, você enxerga o que está acontecendo e você pode querer investir nela ou pode não querer investir nela. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês quais são os critérios, como é que você faz uma análise. E nunca decida investir numa empresa só por números. Sejam eles muito redondos ou não redondos. Analisem sempre o RI da empresa, a parte qualitativa,
criem uma carteira, diversifiquem entre setores diferentes, façam aportes mensais. Não falei nada aqui de preço, porque preço genuinamente não importa. Estudem indicadores, não estudem 300 indicadores. Foquem no ensinamento do Charlie Munger, simplifiquem, foquem no que você entende e não se preocupem no começo em tomar as melhores decisões do universo. Você vai evoluir com o investidor, eu evoluo. Eu já eliminei várias empresas da minha carteira que quando eu comecei a investir, eu achei que eram boas e hoje não tem mais sentido para mim, não é que é boa ou ruim, não encaixa no meu perfil. E você também vai fazer isso, não concentre tudo num lugar só, que invariavelmente você enriquece, certo? Se você gostou desse conteúdo, deixa o like aqui embaixo, deixa um comentário, isso me ajuda a me comunicar com vocês. E o YouTube entende que quando tem comentário, like, que o vídeo é bom e divulga para mais pessoas. Certo, pessoal? Então vejo vocês na próxima.